Para nossa sobrevivência, somos portadores de emoções. Saber reconhecê-las, expressá-las, administrá-las em proveito do próprio crescimento, mas nunca negá-las, porque fazem parte do nosso próprio arcabouço existencial. O neurologista Antônio Damasio, em O Mistério da Consciência, nos diz que as emoções são parte dos mecanismos biorreguladores com os quais nascemos equipados, visando a sobrevivência. Por isso que, em diferentes partes do mundo e em diversas culturas, as emoções são tão facilmente reconhecidas. Então nós vemos que a ciência considera como parte dos mecanismos biorreguladores, ou seja, reguladores da vida. As emoções funcionam como um sinal de alerta, de alarme, como uma preparação do corpo para aquilo que os sentidos percebem. E o corpo tem que dar a resposta devida de acordo com a situação que nós vamos vivenciando. Mas também, por isso mesmo, podemos perceber nas diversas culturas as manifestações emocionais presentes. E isso se refere a um estudo feito pelo psicólogo Paul Ekman, que verificou que em diversas partes do mundo as expressões faciais denotavam as emoções, dando mostra que se tratava de algo universal, de uma manifestação universal que fazia parte de todas as nossas ferramentas para o processo evolutivo que seguíamos. E nos diz Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor, que a emoção pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo de concentração penosa ou agradável do ponto de vista psicológico. Também pode ser definida como o movimento emergente de um estado de excitamento, de prazer ou dor. Então temos um impulso no nosso organismo. Funciona como uma fagulha que é acesa e que nos aponta determinada direção. Um lance inesperado que traz consequências psicológicas, que faz parte do nosso arcabouço animal, mas cuja psique humana já ressente os seus efeitos. E são justamente esses efeitos que nós temos que tomar cuidado, temos que conhecê-los para saber se os nossos instintos não nos estão levando a decisões ou atitudes exageradas. Saber se as nossas emoções não estão sendo canalizadas de forma destrutiva, porque esse que se torna o problema. O problema não é ter emoções, porque todos as temos. E se temos, faz parte do projeto divino para cada um de nós. Faz parte de uma energia necessária para o nosso processo evolutivo. Mas quando não sabemos direcionar aquilo que nós temos, isso sim se torna destrutivo. Por isso que nós temos que estar atento se as emoções geram sensações no sentido do prazer ou da dor. No reino animal, isso eram sinalizadores. Gerando estímulos de prazer, o animal seguia em seu encalço. Gerando dor, disso o animal, de certa forma, se afastava. Mas nesse intermédio, nesse meio, o homem atinge a consciência. E isso faz uma diferença incrível em seu processo. Os animais não possuem discernimento, não possuem a razão, mas nós, seres humanos, já a possuímos. Não devemos somente ser direcionados àquilo que causa prazer. E não devemos nos afastar sempre da dor. É lógico, são sinalizadores importantes. Não significa negar as emoções, negar os instintos, negar os impulsos, mas aprender a lidar com elas. Canalizá-las de forma devida para que esses impulsos não sejam algo destrutivo para as nossas vivências. Mas será sempre que nós devemos seguir as nossas tendências emotivas, instintivas? É lógico que temos que estar atento a elas, porque são uma sabedoria que foi sendo construída ao longo de todas as eras. Mas temos que saber dosar,
como o tempero que colocamos em uma comida. Se não há tempero, a comida fica sem sabor, não tem o gosto quando a provamos. Se tem um tempero excessivo, ela também não serve para ser provada, mas se está na medida certa, se torna numa grande iguaria. Assim também as emoções. Porque o desafio que temos é dar um passo adiante na evolução. Às vezes aprender a conviver com aquela emoção, com a dor que ela traz, com o prazer que ela traz, mas não nos permitir os excessos. Porque sempre, como já nos advertia o oráculo de Delfos, nada em excesso. Era uma das frases que constavam do oráculo de Delfos. Nada em excesso. Em um animal, por exemplo, a reação a uma determinada situação pode ser correr, imobilizar-se, lutar ferozmente contra o inimigo ou iniciar um comportamento prazeroso. Nos humanos, as reações são essencialmente as mesmas, influenciadas, espera-se, pelo raciocínio e pela sabedoria. Olha como ressalta e nos chama a atenção dessa importante conquista da raça humana, o raciocínio e a sabedoria. Os animais preparam-se para a imobilização, para correr, para lutar ou para fugir. Imaginemos nas eras priscas aqueles animais gigantescos atingindo outros animais menores que tinham que usar das suas artimanhas. A princípio, a emoção os preparava para fugir, quando isso era possível. Bombeava o sangue nas extremidades, nos músculos que precisavam de força e o animal fugia. Ou então paralisava-se. Quantos animais ficam paralisados para sobreviver? Fingem-se de mortos e assim são salvos. Ou então lutar quando não havia jeito. O corpo era preparado para aquele momento. As emoções, funcionando como um laboratório químico dentro do corpo, davam toda a energia necessária para que sobrevivêssemos, e isso acontece até os dias atuais. Há poucos dias atrás eu estava atravessando a rua e olhei para os dois lados da rua, esperei o sinal fechar e ia atravessando. Atravessei a primeira parte da rua, olhei para o lado, não vinha carro, quando já ia dando o primeiro passo, um carro pela contramão passa muito próximo a mim. Meu corpo gelou naquela hora. A respiração parece que ficou paralisada. A pele ainda mais branca, como alva, como uma alma, como dizem, né? Como um fantasma. E eu atravessei a rua, o restante da rua, o corpo começou a tremer da emoção que foi sentida naquela hora. E eu andei e caminhei um pouco adiante. O carro parou logo adiante. E eu decidi conversar com a pessoa que havia feito aquilo, porque havia tomado uma atitude inconsequente, poderia tirar ali uma vida, ou a minha ou de outras pessoas. E quando eu cheguei para conversar com ele, ele: me desculpe, meu amigo, eu estou gelado até agora. Ou seja, o corpo dele também teve aquela reação e ele ficou congelado, por isso parou o carro adiante, porque não conseguia levar o carro adiante. Isso foi um exemplo para mim, dizia ele, foi uma lição, e eu espero não repetir esse tipo de atitude, porque foi inconsequente, inconveniente, eu peço desculpas. Conversamos um pouco e a respeito daquele incidente, que poderia ser um incidente fatal, mas ali eu percebia também como agem as emoções. O corpo é preparado para paralisar-se, porque naquele momento, se eu fosse tomado de fúria e corresse, naquele instante poderia perder a vida. Se eu fosse tomado pela raiva depois, poderíamos ter uma briga e o instinto animal levar a consequências destrutivas, danosas, para mim e para o outro. Mas como nós somos portadores da razão, já podemos respirar, já podemos discernir, já podemos usar, como diz Antônio Damasio, o raciocínio, a sabedoria, para perceber o que o corpo diz, mas não ser ditado simplesmente pelas emoções primárias, não ser ditado pelos impulsos, pelos instintos, que são e funcionam até determinado ponto como algo importante, mas que precisam estar aliados à sabedoria, à conquista da razão como algo superior. Mirei Lopes, na famosa obra
4 gigantes da alma, nos diz que 3 são as emoções primárias, nas quais se encontra toda a gama de reflexos e deflexos de fuga, agressão e fusão possessiva. Seus nomes mais comuns: o medo, a ira e o afeto. Afeto ou amor, ele chama de amor, mas o sentido que ele dá a essa emoção é a busca do afeto, como veremos adiante. Então, essas 3 emoções primárias fazem parte de toda a nossa herança animal. Quem é que não sente medo? Quem é que nunca sentiu um tremor, uma sensação desagradável, um desejo de não seguir adiante, um pavor perante determinada situação? E normalmente o medo é interpretado como uma emoção negativa. Mas será que é somente uma emoção negativa? Será que o medo também nos preserva de determinadas situações? Será que envolvidos por essa emoção, o nosso instinto não quer dizer: preste atenção, verifique, observe? Não quer simplesmente nos paralisar, mas dar um freio a um impulso que pode ser destrutivo naquele momento. Quem é que não sente medo? Todos temos, porque faz parte da nossa herança. Patológico que se torna quando esse medo nos paralisa, quando esse medo nos detém, quando devemos avançar, seguir adiante, quando esse medo nos impede conquistas importantes para o ser espiritual que somos. Aí sim o medo começa a se transformar num medo patológico. E muitas vezes precisamos nos precaver de determinadas situações, das agressões físicas, das agressões verbais, de determinadas circunstâncias que não precisamos viver, e o corpo já nos aciona essa proteção chamada medo, mas que não deve se transformar em um fator impeditivo das nossas conquistas. Eu até hoje, passados já algum tempo da atividade doutrinária, muitas vezes chego a determinado lugar, determinado ambiente, e sinto aquela reação inicial como medo a falar no corpo, o tremor, trazendo medo junto com a ansiedade, como veremos adiante. Isso é um resultado perfeitamente natural. Mas eu já me proponho a não me deter por ele. Falo, bom, o medo pode ficar aí, mas eu vou seguir. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho algo a dizer. E darei sequência ao meu projeto. E isso faz parte do arcabouço emocional, da conquista que vamos racionalizando. Assim também a ira ou raiva. Quem é que não sente raiva? Muitas vezes, nos templos religiosos, as pessoas veem como uma emoção negativa, raiva, mas você, e outros dizem para alguns que tomam uma decisão mais irada, mas você não é espírita? Está com raiva? Sim, estou com raiva. Estou com raiva porque eu sou ser humano e todos os seres humanos são portadores de emoções. E como a raiva é uma emoção muito natural, nós também sentimos raiva. Mas não precisamos mais, como faziam os animais ou os homens e mulheres da caverna, esgoelar os outros, voar na garganta dos outros, matá-los por conta de nossa raiva. Já podemos racionalizá-la, o que não significa negá-la, reconhecê-la, mostrar, indignar-se, mas transformar essa emoção em algo positivo. Quantas vezes as pessoas tomam atitudes necessárias porque foram tomadas pela raiva e transformaram, canalizaram essa raiva, transformando-a em indignação. A indignação tão necessária nos nossos dias atuais, quando vemos tantas atitudes equivocadas, quantas posturas erradas. Devemos nos calar? Ou somos parte também desse todo que devemos educar, devemos transformar, e por isso a raiva tem que ser percebida, trabalhada e bem canalizada, assim como as emoções do afeto, esse afeto inicial que nos conecta ao outro. E nos animais já verificamos essas reações primárias de afeição, quando Joana de Ângeles nos diz, a fera que lambe a sua cria será no futuro aquela mãe que embalará a criança junto ao seu seio. Ou seja, ali se começam os treinos para o sentimento.
O animal ainda não tem desenvolvido o sentimento. Tem a emoção do afeto, que um dia conduzirá à conquista do amor. E em encontro com a paz e a saúde, a benfeitora diferencia as emoções dos sentimentos, dizendo o seguinte: as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. E aí já verificamos a diferença. Quando chegamos na idade da razão, passamos a conquistar os sentimentos. E a função desse arcabouço emocional é ser percebido e orientado para a conquista dos sentimentos nobres, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da transformação, da energia transformadora, e essa deve ser a busca dos homens e mulheres da era atual. Esses são os nossos desafios: transformar toda essa herança, esse arcabouço instintivo, em algo que nos impulsione à totalidade, a conquista de nós mesmos, a conquista de um ser que possa perceber o que vive, perceber o seu contexto e agir de maneira a transformar tudo aquilo que vive, porque se temos emoções, não devemos por elas ser possuídos. E Jung dizia muito bem a respeito dos complexos, quando dizia que o problema não era simplesmente ter complexos, porque todos nós temos complexos. E lembremos, a base dos complexos são as emoções. As experiências que têm um arcabouço emocional vão se formando complexos de acordo com o tipo de experiência. E nós devemos perceber para não sermos tomados por esses complexos. E a partir da conquista da consciência, vamos sendo orientados pelos sentimentos. Os sentimentos, então, têm um direcionamento da razão. Quando eu percebo a emoção, quando eu vou arquivando essa emoção, quando eu consigo percebê-la, diferenciá-la, direcioná-la, já trabalho com a noção de sentimentos, porque a razão está unida a essa parte instintiva do ser. Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele nos diz que além das emoções já citadas por Miriam Lopes, a alegria e a tristeza também seriam emoções básicas. E desde a detonação da carga emocional até o seu efeito corporal, 3 tempos da emoção podem ser identificados: o sentir, o expressar verbal, o atuar corporal. Então nós vemos que, a respeito da estrutura emocional, até mesmo os teóricos têm certa divergência, mas vão incluindo partes importantes da nossa percepção, porque alegria e tristeza vão sendo percebidos na nossa herança, na nossa caminhada, desde cedo no processo evolutivo. São como o processo inicial da emoção. E passamos por essas 3 partes: o sentir. O sentir é a base instintiva. Todos nós sentimos as emoções. Todos nós temos uma carga emocional. E isso não diferencia o homem do animal. Mas essa segunda etapa, o expressar verbal, nos diferencia. Temos a capacidade de expressar verbalmente as nossas emoções. Falar a respeito da raiva que sinto, falar a respeito do medo, falar a respeito do afeto, dessa conquista que vai unificando e que nos impulsiona a algo mais importante. Então, essa capacidade de perceber, sentir e expressar nos diferencia dos animais nessa conquista. Infelizmente, muitas culturas velam ou até mesmo vedam a expressão emocional. Nós ficamos tolhidos em nossas expressões tão naturais do processo evolutivo. E quantas vezes isso se torna a base das nossas neuroses, das nossas psicopatologias, porque a emoção cumpre um caminho: sentir, expressar verbal e o atuar corporal. E aí advém um outro problema também nesse atuar corporal,
Quantas vezes nós engolimos as nossas emoções, como uma criança que chora e o pai ou a mãe diz: engula seu choro, engula seu choro. E a criança, desde cedo, é orientada a não expressar uma emoção muito natural que sente nela mesma. Ou então somos obrigados a não sentir medo. Você é homem, você não pode ter medo, você tem que ter coragem. Por que não posso ter medo? Por que não posso sentir essa emoção tão natural? Não devo ficar paralisado pelo medo, que é diferente. Devo desafiar o medo dentro dos limites naturais. Mas sentir é algo muito natural. Também a raiva. Quantas vezes somos tolhidos no meio espírita, no meio religioso? Você não pode sentir raiva. Mas por que eu não posso sentir raiva? Se já se trata algo do meu arcabouço, então esse processo de sentir, expressar e expressar isso no corpo também, o atuar corporal, se transforma em algo saudável. É lógico que nem sempre podemos demonstrar todas as emoções que sentimos, mas o importante é que você não as esconda de você mesmo. Não esconda as suas emoções de você. Às vezes o ambiente não permite uma expressão, mas depois, internamente, faça a sua reflexão. Perceba esse arcabouço emocional, porque isso faz parte da construção do nosso mundo psíquico, da percepção psíquica e da nossa evolução. Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, nos diz que quando são cultivadas as reminiscências das emoções danosas, há mais facilidades para que outras se expressem ante qualquer circunstância desagradável. Como não se pode, nem se deve viver de experiências transatas, o ideal é diluir-se em novas experiências todas aquelas que causaram dor e hostilidade. E aí uma chamada de atenção, uma reflexão. Quando vivemos na reminiscência de emoções dolorosas, danosas, vamos arquivando a dor sofrida, vamos arquivando a tristeza, a raiva, que se transforma em mágoa, se transforma em ressentimento, e tudo isso é veneno para o nosso corpo, é veneno psíquico, que vai afetar quem em primeiro lugar? Quem será o afetado dessa emoção não expressa, dessa atitude que não foi reflexionada, reelaborada, senão nós mesmos? Essas atitudes danosas no nosso comportamento se voltam contra nós mesmos. Por isso a revivemos como circunstâncias desagradáveis. Por isso que constantemente a nossa psique traz à mente, por isso o nome ressentimento, sentir novamente aquilo que ficou guardado, mas não foi resolvido. Por isso que sentimos a carga emocional. Por isso que as pessoas às vezes falam que quando nós perdoamos, nós esquecemos. Não é inteiramente verdade, porque o esquecimento faz parte da memória. Mas é certo que quando diluímos uma carga emocional, isso fica de forma suave e leve no nosso inconsciente, que é capaz que não tenhamos uma recordação constante daquele fato, e a temos, essa recordação constante, quando esse arquivo não ficou bem elaborado. Quando guardamos algo que não ficou resolvido em nossa psique e trazemos à tona em nosso mundo emocional essas dores, essas dificuldades, e quantas dificuldades vão sendo guardadas. As emoções negativas vividas com pai, com mãe, principalmente esses dois do contexto familiar, mas também com irmãos na escola. Isso tudo vai formando o arcabouço emocional, se transformando em complexos e que, se não são trabalhados, tolhem a nossa energia, ou seja, aquela energia que poderia ser usada para o nosso processo de individuação, de plenitude, de plenificação, vai ficando retida. E como nós precisamos de toda essa energia para a conquista do todo que somos, não desenvolvemos certos aspectos da nossa existência por conta dessas energias que ficaram retidas, carga emocional que não foi trabalhada, gerando dor e hostilidade.
Continua a benfeitora dizendo que não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais, antes cabendo o esforço para desviar-se a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou a outrem. Não lute contra as suas emoções. Seja verdadeiro, pelo menos consigo, quando sentir raiva, medo, alegria, tristeza, dor, quando estiver alegre e contente, porque todas as emoções fazem parte de ferramentas para o nosso aprimoramento. Não negue algo que é muito natural em você. Isso não quer dizer que não devamos reflexionar a respeito dessas emoções, porque se elas se repetem, isso tem uma causa. Se elas se repetem, não significa necessariamente que há um risco externo, mas que algo interno também pode estar mal trabalhado. Porque também as emoções, elas são trazidas à tona através do inconsciente. Quem é que não teve um sonho em que viveu determinada situação e que acordou com aquela emoção vivenciada no sonho? Ou seja, o fato, na realidade objetiva, como a chamamos, não existiu, mas existiu na realidade subjetiva, na realidade do inconsciente, e trouxe uma carga emocional, provavelmente arquivada nesse inconsciente, que necessita ser liberada, necessita ser trabalhada, necessita ser transformada, para que não signifique danos contra mim mesmo, porque fazem parte dos meus complexos, ou contra o outro, porque irei tomar atitudes equivocadas se estiver baseado nessas emoções que não foram trabalhadas em mim mesmo. Daniel Goleman nos diz que o impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas: autocontrole e piedade. Como é profundo ver isso de um psicólogo que parece que tem um olhar mais profundo, mesmo que não seja religioso, mesmo que não seja espiritualista, conseguiu atingir algo profundo para a alma nessa percepção de que nós não devemos ficar à mercê dos nossos impulsos. E que nesses tempos nos são exigidas duas atitudes: autocontrole. Autocontrole perante toda essa barbárie que vivemos nos dias atuais, nada obstante os grandes avanços que já temos. Quanta violência no mundo. Quantas dores poderiam ser sanadas se tivéssemos tempo para respirar, perceber o nosso impulso emocional, mas não dar vazão àqueles que são destrutivos e direcioná-los de forma positiva. Piedade, como diz Daniel Goleman, para todos aqueles que não sabem ainda como expressar as suas emoções, vivem ainda das emoções primárias, das sensações rudes do corpo, porque ainda não percebem os prazeres da alma. Ainda não conquistaram esse algo importante para o psiquismo. Mas se nós já podemos, talvez não conquistar como um todo, mas antever esse processo, direcionar-nos para esta conquista, que tenhamos piedade e, além disso, sejamos e atuemos como educadores, sempre que possível. Educando a nós mesmos em primeiro lugar, porque o homem e a mulher precisam educar-se para depois se transformarem em educadores, porque através do próprio exemplo poderão mostrar que não devemos ser reféns dos nossos impulsos, das nossas emoções, mas podemos ser auxiliares, coordenadores de toda essa bagagem que temos em nosso psiquismo. E completa Joana de Ângeles dizendo que, não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na terra. Possuímos e fomos conquistando ao longo da nossa escala evolutiva as emoções.
no princípio, no reino vegetal, eram apenas sensibilidades. A sensibilidade da flor que responde ao toque, da planta que já convive com o meio em que vive. No reino animal, essa emoção ganha impulso. O arcabouço emocional fala mais alto. E vamos trabalhando de forma germinal os sentimentos que vamos a ser portadores no futuro dessa escala evolutiva. Conquistamos a razão, conquistamos a consciência. E nessa conquista da consciência nos permite algo importante. Não precisamos ficar mais à mercê dos nossos impulsos. Portanto, posso senti-los, posso percebê-los, mas isso é algo muito sutil. Mas não preciso mais brigar, digladiar com o outro. Não preciso mais ser refém dessas sensações rudes do corpo, porque além dos prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Esses sim nós devemos alimentar nesses dias tão cheios de desafio. Nesses dias em que, nada obstante os avanços da tecnologia, a mídia ainda vive das emoções rudes do ser humano e ainda nos alimentamos da raiva, do ódio. Basta ver o que é vendido por esta mídia e verificar que tipo de emoção ela alimenta nas pessoas. Mas eu tenho consciência e não preciso mais estar refém disso. Se aquilo que me trazem não me serve, eu não preciso aceitar. Se é um canal de televisão, às vezes nos esquecemos que nós podemos mudá-lo. E aí muitos dizem, mas nenhum tem programação boa. Nós podemos desligar o aparelho de televisão, pegar um bom filme, ler um bom livro, escutar uma boa música. Quantas boas obras musicais falam a nossa emoção profunda e se transformam num sentimento suave que eleva a alma, que nos proporciona reflexões mais profundas. E nós continuamos nos alimentando da música que chama às sensações mais rudes. Basta observar a grande massa. Basta observar o comportamento coletivo daqueles que ainda não percebem o processo de individuação. Mas nós, que já sabemos que somos portadores da consciência, desta luz que nos guia, podemos sim perceber essas emoções, canalizá-las à luz da consciência e à luz da razão, e a pouco e pouco direcionar todo esse arcabouço, toda essa energia que nos forma e que somos formados à conquista da individuação, à conquista da plenitude em nós mesmos. Ficamos por aqui com as nossas reflexões. Desejamos muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Vamos hoje para a nossa segunda aula do 6º módulo, Emoções e Sentimentos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sentimentos e tentar também compreender os tipos psicológicos que Jung fala e que Joana também traz na sua obra. Mas para começar, vamos pensar nos sentimentos, que seria talvez um pouco contraditório. Mas os sentimentos, por incrível que pareça, é uma função psíquica racional. Então, nós precisamos pensar sobre os sentimentos, sobre aquilo que sentimos. E como na aula anterior vocês já ouviram e já se emocionaram bastante, agora é a hora de sentir. Então, para começar, Joana de Ângeles traz que os sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto emoção é o efeito espontâneo do organismo
a qualquer ocorrência. A emoção produz o sentimento que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. É muito comum que tenhamos uma confusão, que façamos uma confusão entre o que é emoção e sentimento ou pensemos ser a mesma coisa. Mas é interessante pensar assim, a emoção, ela não passa pela razão. Então a emoção, ela mexe com os nossos afetos. Então normalmente, quando somos tocados pela emoção, ativamos os nossos complexos. Então, quando temos aquela emoção, né, que vem, ninguém pensa assim, vou ficar agora com raiva, e fica. Né? Precisa acontecer uma situação que vai ativar um complexo, então ficamos afetados, e aí a emoção da raiva aparece. O sentimento, como a própria mentora traz, ele é a vivência daquela emoção. Então, depois que eu sinto e que ativa, tanto que quando somos afetados por essa emoção, temos uma reação também orgânica. As mãos ficam geladas, taquicardia, as pernas ficam trêmulas. Mas o sentimento não, o sentimento ele é calmo, porque ele já é elaborado e é passado pela consciência. Então a vivência daquela emoção se torna um sentimento. Então já no começo da nossa aula nós vamos quebrar um mito. Ninguém tem amor à primeira vista. Não existe isso, porque não dá tempo. Como é que você olha e já ama? Não deu tempo ainda de elaborar tão rápido. Então tem paixão à primeira vista. Né? Porque o que acontece? O coração dispara, a perna treme, o olho brilha. Isso tudo são reações orgânicas, físicas. O amor é uma construção daquela emoção que se chama paixão. Né? Então, depois de um tempo vivendo aquela paixão, até porque ninguém ia aguentar, só quem tivesse um coração muito forte, né? Viver a vida toda apaixonada dá infarto. Então, a gente precisa ter um momento de calma, que é o momento que esse sentimento vai se construindo e vai se transformando em amor. Então, o que é importante quando nós começamos a pensar, né, e nesse módulo estamos falando das emoções e dos sentimentos, é que psicologicamente o sentimento é analisado, no caso por Carl Gustav Jung, como uma função da psique. Então nós vamos aqui adentrar no tema do sentimento, mas não vamos falar do sentimento no sentido mais elevado, que poderíamos dizer talvez o sentimento vivenciado pelo self, uma instância maior. Estamos falando aqui do sentimento como uma função também da psique. Assim como é função da psique a intuição, assim como é função da psique o pensar. Mas, continuando com o sentimento, nós vemos também com Joana que no princípio do processo evolutivo, porém, os sentimentos, se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários, que os vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações para o belo, o nobre, o bom e o elevado. E é interessante a gente perceber que no princípio do processo evolutivo o sentimento já se apresenta, mas ele só é elaborado com o passar do tempo, porque ele precisa da consciência. Então, quando o ego vai se estruturando, o sentimento também vai se aprimorando. Então, subentende-se com isso que quanto mais o ser humano evolui e se conhece e amplia a sua capacidade consciente, mais elaborados serão os seus sentimentos. Então, no começo, né, nós vemos, por exemplo, a onça que lambe o filhote. É muito interessante a gente perceber isso nos primatas, né, com o cuidado com a cria, né, e que parece mesmo um ser humano, e ali já há todo um ensaio, todo um movimento embrionário do sentimento. Então, nesse processo evolutivo, o sentimento já começa os seus primeiros ensaios, mesmo ainda não sendo a forma como nós, seres humanos, sentimos. Mas é a partir desse processo que essa energia, que vai se transformando também como a emoção, vai construir em nós o sentimento. Então, as emoções sempre vão existir? Sim.
E essas emoções vivenciadas, elas vão se transformando em sentimentos, sejam eles nobres ou não. Bem, então Joana continua. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. E a partir daqui a gente começa a perceber também o sentimento, se falamos, por exemplo, o amor, que é um sentimento que todos nós sentimos em uma dimensão ou noutra. Todos eles, para a sua manifestação, é necessário e será diferenciado conforme as experiências e a capacidade evolutiva de cada ser. Então aqui nós começamos a perceber o que Jung, daqui a um pouco mais, vai trazer como função psíquica. Porque nós somos seres muito diferentes. E até a nossa capacidade de sentir é diferenciada. Então, muitas vezes, nós exigimos de alguém que sinta exatamente aquele mesmo sentimento, no caso o amor, da mesma forma que eu sinto, que perceba aquela situação da mesma forma que eu percebo. E isso não é possível, porque somos diferentes emocionalmente, como ela coloca, né? Porque é a partir disso que eu compartilho também as minhas emoções. Somos diferentes psicologicamente, somos diferentes na nossa condição como espíritos. Então, o meu processo evolutivo, a minha condição e a minha capacidade de perceber o mundo também vai ditar a forma como eu sinto. Então, o meu sentimento, assim como também outras funções, ela vai modificar e vai ser modificada dependendo da vivência e das experiências de vida nessa encarnação e também das experiências de vida de uma outra encarnação. Mas o que é importante a gente perceber é que tanto um quanto o outro, no caso, sentimento e emoção, eles caminham juntos. Quanto mais elaborado, e eu torno a dizer, são os meus sentimentos, maior é a minha condição consciente. E se eu estou com a consciência mais amplificada, as minhas emoções também serão bem elaboradas. E a partir da vivência daquela emoção, eu vou aprimorando também os meus sentimentos, a minha capacidade de sentir. Então, apesar do alto significado que possuem os sentimentos, torna-se necessário que a razão sempre os conduza, de forma que não se transformem em desarmonia. Então, por isso que é interessante a gente pensar que o sentimento é racional. Não no sentido frio da razão, mas no sentido de que é necessário que a consciência participe do processo. Nós podemos imaginar, por exemplo, um animal, um cão. Um cão, quando ameaçado, ele reage, e normalmente reage com uma emoção muito próxima da nossa, quando somos também ameaçados. Raiva. Mas não dá para a gente dizer que um cão, a partir de um determinado tempo, vai começar a transformar tudo aquilo em sentimento, porque falta ao cão a capacidade de tomar consciência. E isso é um atributo do ser humano. Então, tomar consciência faz com que aquelas emoções vividas de forma repetida se transformem em sentimentos. Então, quando nós começamos a pensar nisso e vamos fazendo as pontes, não só com a doutrina espírita, mas também com a própria proposta de Jung, nós começamos a perceber, né, diante de tantos módulos e tantas aulas que nós já tivemos, que chega um ponto que nós, como seres individuais, e que estamos começando a perceber as nossas diferenças, as nossas sombras, as nossas qualidades, e nos relacionamos com os outros, as nossas dificuldades são reais e que acontecem. Então, muitas vezes nós dizemos assim, não, tudo bem, eu não vou mais ficar observando o defeito do outro, porque eu já aprendi que o defeito do outro que me incomoda pode ser algo em mim. Mas se isso continua a acontecer, o que é que dificulta a nossa compreensão, muitas vezes, da relação ou na relação com o outro? Então, é nesse sentido que nós vamos também nesse módulo falar dos tipos psicológicos. E é aquele primeiro ensaio nosso para que
percebamos que somos diferentes, percebemos o mundo diferente, sentimos o mundo de forma diferente, pensamos de forma diferente. E isso vai trazer e vai concluir cada vez mais a nossa individualidade. Então, eu, como ser individual e único, sou diferente de um outro que também vai pensar, sentir e que viveu experiências, teve emoções e que transformou essas emoções em sentimentos de forma diferenciada da minha. Então, eu vou começar hoje esse treino nosso para começarmos a nos identificar, e eu espero que vocês se encontrem aí nesses testes. Vou desafiá-los para tentar descobrir qual é o meu tipo psicológico. Imaginemos todos nós que chegamos em uma sala e encontramos uma cadeira. Eu não vou dar mais nenhum detalhe da cadeira. Só pensem que nós entramos em uma sala e encontramos uma cadeira. Imagino que vocês já começaram a pensar muitas coisas. No final da aula nós vamos voltar para a nossa cadeira. Bem, tipos psicológicos. Tipo é uma disposição geral que se observa nos indivíduos, caracterizando-os quanto a interesses, referências e habilidades. Por disposição, deve-se entender o estado da psique preparada para agir ou reagir numa determinada situação. Uma curiosidade, quando Jung começou a estudar a tipologia, ele foi estudar a tipologia justamente porque muitos dos seus conceitos não eram compreendidos por Freud e nem por Adler. Então ele começou a perceber que como é que os três que pensavam de uma forma bem direcionada e estavam todos estudando o mesmo tema, vamos dizer assim, não conseguiam perceber a mesma coisa do mesmo jeito. Então ele começou a fazer investigações a partir dos sonhos dos seus pacientes, da própria mitologia, e aí ele foi percebendo que era impossível que as pessoas conseguissem enxergar sequer um mesmo objeto da mesma maneira. E aí ele foi então buscar o que ele chamou de tipo. Tipo é exatamente essa disposição geral que é percebido em nós, que vai caracterizar os nossos interesses, as nossas referências e as nossas habilidades. E aí, o sentimento que nós estávamos pensando e conversando um pouco antes, entra como um tipo psicológico. Existem pessoas que são tipo sentimento. E não fiquem pensando que são pessoas sentimentaloides, não é nada disso. Mas são pessoas que são direcionadas para o sentimento. Bem, continuando com essa proposta de Jung. Ele denominou 4 funções psíquicas. Tipo pensamento, tipo sentimento, tipo sensação e tipo intuição. Então seríamos como se todos nós estivéssemos divididos nesses 4 grupos. Aqueles que são pensamento, tem na sua consciência, isso nós estamos falando de função consciente, tem no seu inconsciente o oposto ao pensamento, que é o sentimento. Aqueles que são na consciência, no seu movimento, na sua forma de agir na vida consciente, tipo intuição, tem no inconsciente o oposto, que é a sensação. Então sempre vai ter uma função que predomina na nossa forma de agir, e na nossa sombra tem o oposto àquela função. Então, assim, qual é a importância disso tudo? A importância disso, como nós já vimos um pouco antes, é que quando eu me dou conta de qual é a função que predomina no meu jeito de ser, eu tenho uma pista daquela outra função que se encontra na minha sombra e que eu preciso desenvolver. É possível termos todas atuando igualmente? Não, porque elas precisam ter a sua compensação. Mas é uma grande oportunidade para que eu possa desenvolver habilidades que eu não utilizo na minha vida, no meu dia a dia. Bem, e com isso, Jung foi perceber também que apesar de existirem pessoas pensamento, por exemplo, existiam dentro desse grupo pessoas diferentes. Então ele foi perceber que a energia psíquica, a libido,
de alguns é direcionada para fora, de outros é direcionada para dentro. E aí ele deu o nome de aquelas pessoas que a sua energia toda se movimenta para fora, são os extrovertidos. E aquelas pessoas que a energia psíquica está direcionada para dentro, são os introvertidos. E aí a gente precisa também ter o cuidado para não achar que extrovertido é aquela pessoa extremamente simpática e falante, e que introvertido é a pessoa tímida. Não é isso. Mas nós vamos continuar para que vocês não fiquem olhando para mim, dizendo eu não estou entendendo nada que ela está falando, né? Vamos desmistificar. Então, o primeiro passo no nosso processo de autoconhecimento, né, dentro dessa proposta da tipologia junguiana, é percebermos se somos extrovertidos ou introvertidos. Então, vocês já comecem, vocês estão fazendo aí o teste de vocês, vamos ver quem é extrovertido e quem é introvertido. Os extrovertidos caracterizam-se pelo interesse pelo objeto externo. Lembram da cadeira? Bem, quando eu falei da cadeira, provavelmente os extrovertidos aqui viram logo uma cadeira, imediatamente, né? Mesmo sem eu ter dado nenhuma pista dessa cadeira. Então, todo o seu interesse está para fora. Todo o mundo externo é muito atraente para o tipo extrovertido, né? Tudo ele se interessa pela responsabilidade e pela pronta aceitação dos acontecimentos externos. São pessoas que lidam muito bem com tudo o que está acontecendo no mundo de fora, principalmente, até porque o mundo de fora é melhor do que o mundo de dentro para os extrovertidos. Se parecer com os baianos, é pura coincidência, viu? Bem, pelo desejo de influenciar e de ser influenciado pelos acontecimentos. Baiano nem é assim, né? Canta uma música, já vira festa de largo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Pela necessidade de aderir e de estar com. Pela capacidade de suportar o alvoroço, nem parece com o povo daqui, né? E todo tipo de barulho, e considerá-los até agradáveis, pela constante atenção dada ao mundo circundante, pelo cultivo de amigos e de relações nem sempre escolhidos com cuidado. E, finalmente, pela grande importância atribuída à imagem com que nos mostramos. Então, esses são os extrovertidos. Então, os extrovertidos são essas pessoas que têm uma relação muito intensa com o mundo externo, né? Então, o barulho não incomoda, o movimento, as festividades, são pessoas muito amigáveis. Então, todo esse movimento para fora vai significar uma extroversão. Então, a minha energia psíquica sempre está direcionada para o objeto externo. Por isso, a condição de estar preocupado, às vezes, com a imagem que passa. O que será que estão pensando de mim? O que será que vão achar se eu fizer isso? Então, há uma preocupação com o ambiente circundante, o ambiente externo. Bem, agora os introvertidos. A introversão é uma atitude que eleva o pensar, sentir e agir de modo a demonstrar claramente que o sujeito é o fator primário da motivação. A energia da pessoa não está no objeto, está em si. Então, o mais importante não é o objeto externo, mas sim o ser, o indivíduo. É o fator primário da motivação. E que o objeto é de importância secundária. Ele tem sempre de provar que tudo o que faz depende de suas próprias decisões e de suas convicções, e não da influência de outrem ou porque deseja agradar alguma pessoa ou conciliar uma opinião. Então, perceberam que o movimento do introvertido é bem diferente, né? Não está no objeto externo, está na pessoa, na individualidade. Não há uma preocupação em agradar os outros. Pelo contrário, uma preocupação de mostrar que tudo que vai ser feito pelaquela pessoa é porque ela quer fazer, é da vontade dela. Então, a sua
energia psíquica é voltada para dentro. Agora, no nosso desenvolvimento, lá desde criança, né, nascemos e somos educados por pais que podem ser os dois extrovertidos, os dois introvertidos, ou vice-versa, um introvertido ou outro extrovertido. Pode surgir a pergunta, como fica na educação quando uma criança é naturalmente introvertida e tem pais extrovertidos? Se a criança não enlouquecer, né, vai ser tudo tranquilo. Mas o que é que pode acontecer? É possível que uma pessoa tenha o seu tipo, a sua energia psíquica, seja direcionada, no caso, para fora, ela seja extrovertida. E que tenha nascido em um ambiente onde essas emoções, onde todo o seu movimento seja reprimido e essa pessoa se torne introvertida? Não. Não. Ela é extrovertida. O que vai acontecer é como Jung vai chamar a atenção. Depois de um tempo sendo reprimida, porque ela não vai poder ser ou demonstrar, por conta do que a gente já ouviu, da persona, de todo o seu movimento de adaptação ao mundo que ela vive, o que vai acontecer depois de um tempo é o que a gente chama da neurose. Então, depois essa pessoa vai desenvolver um sintoma. É comum, por exemplo, em alguns casos, não em todos, é claro, na depressão, a gente pode perceber exatamente isso. Uma pessoa que naturalmente é introvertida e ela vive durante muito tempo em sua vida como uma pessoa extrovertida. E todo aquele conteúdo que naturalmente é chamado para dentro, porque esse é o movimento do introvertido, e que não é feito, chega um momento que a própria psique puxa essa energia e a depressão vem, o sintoma neurótico vem, para que a pessoa possa se ajustar dentro do seu tipo. Então, a gente já começa a ver aqui que, independente, né, das situações também externas, a psique também se autoajusta. Por isso, mais adiante nós vamos ver isso em alguns módulos, que algumas situações neuróticas ou a doença psicológica aparece como uma forma de reajustamento psíquico. A psique, por conta própria, ela vai se ajustando. Mas agora que nós já conhecemos o introvertido e o extrovertido, nós vamos para os tipos. Então, vamos lá. Lembram da cadeira? Bem, então, a sensação, que é um tipo, né, uma função psicológica, a sensação, que é a percepção sensorial. Então, quando nós falamos da sensação, nós estamos falando de todos os órgãos do sentido. São aquelas pessoas que são muito sensíveis, ou seja, o ouvido, o nariz, boca, tudo é muito usado, né, por essa pessoa. Então, a sensação, a função psíquica de sensação em mim, me diz que algo existe. A cadeira existe. Quando nós voltamos na nossa caminhada como seres, a criança, lá no comecinho, quando ela começa a engatear, o que é que ela faz com tudo que ela pega? Põe na boca. Então, a gente consegue perceber na criança muito pequena a sensação. Então, tudo ela vai tocar, ela põe na boca, ela cheira. Então, nesse ensaio, essa função começa a ser desenvolvida. Então, no início da nossa vida, né, descobrindo o mundo, a sensação aparece. Então, ela me diz que existe algo. Existe ali uma cadeira. A função pensamento vai me dizer o que é aquilo. É uma cadeira. A criança, naquela fase que pergunta por quê? Por quê? É a função pensamento começando a ser desenvolvida. Então, a criança, agora que já experimentou tudo, né, ela experimenta tudo mesmo, literalmente, agora ela começa a perguntar o porquê das coisas. Depois disso, vem a função sentimento. E o sentimento vai me dizer se aquilo é agradável ou não. Então, o sentimento é uma função que me traz valores, julgamento. Sabe aquela fase que a criança começa a assistir os desenhos de heróis e aí ela sabe quem é do bem e quem é do mal? É a função sentimento que começa. A bruxa é má, a princesa é boa, aquela cadeira é boa, aquela outra não. Então, a função sentimento é o que vai me dizer se aquilo me é confortável ou não. Vamos pensar na nossa cadeira.
Alguém traz uma caixa. E aí somos nós, estamos todos nós aqui, cada um com sua função predominante. Os sensação já começa a ficar, o que será aquilo? São os mais curiosos, né? Os pensamentos vão ficar todos assim, O sentimento vai começar a dizer, será que eu vou gostar da surpresa? E aí vem os intuição. A intuição vai nos dizer de onde vem e para onde vai. Aí a criança que agora já fez todas as perguntas do porquê e já sabe quem é bom e quem é ruim, começa uma nova fase. Mãe, eu nasci como? De onde vêm as crianças? Quando morre, vai para onde? Função, intuição, começando a desenvolver. Depois de tudo isso, nós vamos crescendo e aí por conta das vivências, de todas as nossas experiências, da persona, aí essas funções vão se encaixando e vamos ver qual vai ser aquela que vai predominar na minha forma de ser. Então, na nossa caixa aqui dentro tem uma cadeira, e aí vamos imaginar que se tirou essa cadeira, uma cadeira muito bonita, acolchoada, com tecido, né, especial, bordado. Então, aqueles que são sensação, vão dizer, uma cadeira, né, e aí já vão sentar na cadeira, aquela coisa toda. Quem é pensamento provavelmente vai ficar pensando, mas por que trouxeram essa cadeira para cá? Qual a intenção que está por detrás dessa cadeira? Esses são os pensamentos. O sentimento vai dizer, mas que linda essa cadeira, que coisa mais fofa, é a fofinha, vai pegar, vai sentir. O sensação vai passar a mão lá no tecido, vai ver se é seda, se é veludo. O intuição vai ficar perguntando, mas quem será que já sentou nessa cadeira? Que século? Será que alguma rainha, algum rei? E vai ficar, nem vai perceber qual é a cor da cadeira, provavelmente, quando a cadeira for embora. Né? E aí nós vamos percebendo a diferença e provavelmente a manifestação diferenciada das emoções e também dos sentimentos, justamente por conta da minha forma de perceber o mundo e como a minha energia psíquica é direcionada para o mundo. Se ela for direcionada de forma extrovertida, eu vou perceber tudo primeiramente no objeto. Se ela for introvertida, tudo vai se referir sempre a mim. Então, aquela cadeira não é apenas uma cadeira para o introvertido. Precisa saber se dentro de mim existe alguma referência que me diga se aquela cadeira é interessante ou não. O extrovertido senta na cadeira, sem nenhuma preocupação. Né? Para o sentimento, então, nós vamos percebendo que as minhas experiências, por isso que nós dizemos que se você está em um grupo, e esse grupo, vamos imaginar um tribunal de um juiz, e aí as testemunhas oculares. É muito provável que 5 pessoas que tenham assistido a mesma situação narrem de forma diferente. Justamente por conta disso. Porque o sentimento vai trazer toda a dramaticidade da cena. A intuição vai deixar todos os detalhes passar. O sensação vai te contar todos os detalhes com riqueza mesmo. Né? É capaz de saber até a marca do perfume que a pessoa usava. O pensamento vai trazer todas as intenções que estavam ali, provavelmente por detrás da atitude de cada pessoa. Então, com isso, nós já temos a riqueza, né, que somos. Então, Joana vai chamando a atenção principalmente para a função intuição. Né? Diante dessas funções, como eu falei para vocês, no nosso próprio desenvolvimento, a mentora chama a atenção que, analisando a função da intuição proposta por Jung, somos, entretanto, de parecer que a mesma procede do self, como percepção que abre as portas da paranormalidade para a aquisição dos conhecimentos que independem do sentimento, do pensamento e da sensação. E é interessante que os pós-junguianos, no caso Marie-Louise von Franz, quando ela analisa a intuição, em todas as suas análises que ela vai fazer, ela chama muito a atenção dessa função, porque é uma função que não parece depender só da consciência. E ela vai chamar a atenção como a intuição precisa de um olhar mais profundo e que vá além da consciência. Né? E aí a mentora já traz isso, né,
para nós, confirmando que a intuição procede do self. Então, são aqueles insights que nós temos em muitos momentos. E pode não parecer tão importante no nosso processo, no nosso desenvolvimento psíquico, mas a intuição, ela é fundamental no nosso processo de crescimento. Porque quando temos esse insight intuitivo, essa conexão com o self, muitas vezes nós temos respostas que a própria consciência, ou seja, o ego, não consegue abarcar. Então, aqueles momentos, e aí nós chamamos a atenção da importância da meditação, né, daquele momento de silêncio exterior e também de um silêncio interior, de uma conversa profunda consigo mesmo, né, de todas aquelas perguntas que nós fazemos, porque é nesse processo de conexão comigo, consciente inicialmente, que a minha própria psique pode me mandar uma resposta, um símbolo, que é como aparece nos sonhos às vezes. É interessante um caso de um homem, um empresário, e ele era uma pessoa muito pobre e que ele era tipo intuitivo. Então, ele tem uma visão extremamente aguçada para as coisas que vão dar certo. E esse homem, então, conseguiu, de uma situação simples, transformar aquilo em uma grande riqueza e se tornou um grande milionário. Com o passar do tempo, esse homem que estava com a sua função, intuição, sendo usada o tempo todo para o sucesso profissional, tem como oposto a si a sensação. Né? Então, ele não estava usando muito a sensação. E esse homem tem um sonho. E nesse sonho, ele encontra um homem vestido todo esfarrapado. E esse homem olha para ele e diz assim, ele começa a ter uma doença, um sintoma físico, e esse homem olha para ele e diz assim, olha, tem uma forma de você não adoecer mais. Você precisa entrar em contato comigo. E ele não entendia o que era esse entrar em contato comigo. E esse sonho persistia e a doença aumentava, os sintomas aumentavam. Certa noite, ele no sonho pergunta a esse homem esfarrapado, como eu posso entrar em contato com você? E o homem diz, você precisa comprar um cavalo. E aí, a história é longa, o que a gente vai perceber aí é que este homem que se deixa entrar em contato, né, com esse sinal, essa função intuição que vai aparecer também em seu sonho, mesmo sendo a sua função superior, ele vai viver agora aquilo que estava na sua sombra, que é o oposto, a sensação. Ele vai entrar em contato com a natureza, ele vai andar na rua descalço, ele vai entrar em contato com as plantas, ele vai construir uma casa num lugar com a natureza pura, ele vai andar simples. E aí a gente começa a perceber a sombra sendo trabalhada e a doença sanada. Porque ele se permitiu ouvir a voz interior. Então a intuição, ela tem que ser, em muitos momentos da nossa vida, atendida e seguida. Porque ela aponta para aquilo que a minha consciência não consegue perceber. Bem, então Joana, ela vai trazer que as funções psíquicas devem constituir um todo harmônico, sem predominância de alguma em detrimento de outra, proporcionando o amadurecimento, portanto, a plena realização da consciência. Por que ela vai trazer a proposta de uma harmonia? Porque é justamente a partir disso que nós vamos vivendo, como sempre, a proposta do equilíbrio. Então, esse todo harmônico que somos também vai se apresentar nas nossas funções. Então, se a minha função principal é o pensamento, eu preciso entrar em contato com o sentimento que está na sombra, no inconsciente. Mesmo sabendo que as outras duas funções, elas não ficam sem uso. Na verdade, elas vão usar o que Jung chama de função auxiliar. Então, de vez em quando, um exemplo, se eu sou sensação, de vez em quando eu estou usando o meu pensamento e o meu sentimento. Mas a minha intuição fica lá o tempo todo sendo a função que se encontra na sombra. Então, a proposta da mentora é justamente que possamos
harmonizar. Porque a partir do momento em que eu entro em uma harmonia, né, das minhas funções, eu também entro em um contato mais profundo com o eu que sou, com as minhas emoções e também com os meus sentimentos. Então essa é a proposta para que a gente possa, de fato, começar a compreender não só a pessoa ou o indivíduo que sou, mas que agora, a partir de agora, eu também possa perceber que a minha relação com o outro, ela vai ser diferenciada, porque o outro é um ser realmente diferente de mim, que sente, que pensa, que intui completamente diferente de mim. E para isso, quando eu me compreendo, quando eu me aceito, quando eu me percebo, eu também favoreço que a minha relação com o outro se torne uma relação mais profunda e mais verdadeira. Até a nossa próxima aula. As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes, nossas saudações àqueles que nos acompanham pela TV SEI, para hoje reflexionarmos a respeito da inteligência emocional e inteligência espiritual. Narram as tradições da mitologia grega que quando Minos, rei de Creta, teve por vitória e conquistou o reino de Creta, ele decidiu fazer uma homenagem a Deus Poseidon. E disse ele que faria o sacrifício de um touro, um belo animal. Mas como aquele animal era muito belo, Minos de última hora desistiu de fazer a oferenda, substituindo por um outro animal menos valioso. E os deuses ficaram possessivos àquela altura. Os deuses da mitologia grega tinham muito das paixões humanas. E Poseidon então decide castigar Minos, fazendo com que sua esposa, Pasífae, ficasse apaixonada pelo próprio touro. E daquele amor nasceu o conhecido Minotauro. Quando o Minotauro nasceu, era uma fera desgovernada, que Minos teve tanta vergonha do ocorrido, que decidiu pedir a Dédalo, que era um excelente escultor e arquiteto, para que construísse um labirinto. O touro deveria ficar escondido no labirinto, e aquele labirinto seria impossível de alguém sair. Assim foi feito, somente que, depois de uma guerra com Atenas, e sendo a cidade de Atenas derrotada, foi instituído um tipo de pensão que Atenas deveria pagar para o reino de Creta, onde durante 9 anos seguidos, 7 jovens masculinos e femininos seriam levados como um tributo pago à Creta. E Atenas não se conformava com aquilo. Até que no 3º ano daquele resgate, daquele prêmio, surgiu um herói destinado a modificar o rumo daquilo. Era Teseu. Teseu não se conformava com aquele tributo, porque será que 7 homens e 7 mulheres, jovens, deveriam morrer todos os anos para alimentar o Minotauro. Isso não deveria continuar assim. E munido de uma força heróica interna, Teseu decidiu partir com aquela embarcação de Atenas até o reino onde governava Minos. Lá chegando, a filha de Minos, Ariadne, apaixonou-se pelo jovem herói e disse a ele: é impossível que alguém se adentre e consiga sair do Minotauro, do labirinto do Minotauro vitorioso. Mas Teseu era insistente. Ele sabia que deveria haver alguma forma de enfrentar o Minotauro, de lidar com aquela força que devorava as pessoas. Ariadne então teve uma ideia. Ela elaborou um fio
pelo qual Teseu conduziria, adentrando-se pelo labirinto, e munido de uma espada, ele mataria o Minotauro e conseguiria sair novamente, seguindo os passos por onde o fio estava marcado. E assim foi feito. Teseu, com um heroísmo incomum, conseguiu desfechar o golpe fatal no Minotauro, resgatando a própria honra de Atenas e trazendo de volta aqueles jovens que deveriam ser sacrificados. O mito segue por outras vertentes, mas por ora pararemos a análise nesse ponto. Porque, de certa forma, temos em nós uma natureza desgovernada. Somos talvez como um Minotauro. Parte de nós é humana, mas parte de nós ainda faz parte dos instintos animais. Metade homem, metade touro, como era o Minotauro. Somente que, como a cabeça do Minotauro era de touro, ele não tinha ainda a luz da razão, do discernimento, de saber lidar com o próprio campo emocional, e matava as criaturas. E quantas criaturas ainda se encontram na terra desgovernadas por seus instintos, desgovernada pela própria força emocional, a raiva, o medo, o ódio, a amargura, a tristeza, vão se assenhorando do nosso campo racional e vão nos fazendo tomar decisões inusitadas. Quantas vezes nos sentimos fora de nós mesmos? E nós, homens e mulheres de alta tecnologia, perdemos o controle por pequenas situações. Munidos de raiva, somos tomados por um impulso e não sabemos lidar com a ocasião. É por isso que, certa feita, Carl Gustav Jung disse o seguinte: a despeito da nossa orgulhosa pretensão de dominar a natureza, ainda somos suas vítimas, pois não aprendemos nem a nos dominar. E o que deveremos fazer para nos dominar? O que deveremos fazer para aprender um pouco mais a respeito da nossa própria natureza? Como construir em nós esse herói interno, tal qual Teseu, que possa desfechar o golpe no Minotauro, mas saber fazer o caminho de volta, andando pelo labirinto de nós mesmos. O labirinto pode significar a nossa própria psique, aqueles quartos escondidos dentro do nosso mundo interno, aquelas gavetas trancadas que muitas vezes nos adentramos, mas não sabemos como sair. A força dos nossos próprios complexos, que agem de forma autônoma na nossa psique, e se não tivermos uma vontade férrea, o discernimento, a luz da amorosidade, a luz da sabedoria que vai se assenhorando de nós, muitas vezes ficamos e nos deixamos ser levados por essa força desgovernada e destrutiva, como o Minotauro era destrutivo para Atenas, que tinha que pagar um alto tributo de jovens, onde vidas eram ceifadas. Qual é o Minotauro que se encontra em meu mundo íntimo? O que é que me faz perder o controle, perder a razão, agir de maneira impulsiva, ou ser dominado pela emoção do medo e nada fazer quando deveria tomar uma atitude? Qual é o meu Minotauro? Qual é o impulso da minha razão? Porque durante muito tempo a humanidade pensou que deveria estimular cada vez mais a inteligência do intelecto. A razão deveria falar mais alto. Binet e Simon, na França, elaboraram o famoso teste de QI. E inicialmente tinha bons motivos para fazer aquilo. Eles desejavam aprimorar a educação. Desejavam fazer com que cada aluno tivesse um direcionamento adequado a partir da capacidade lógica de se destacar em problemas, de resolver desafios. Mas somente que
esse lado racional nosso consegue conquistar, consegue administrar as nossas próprias emoções? E a benfeitora Joana de Ângeles nos recorda: por longos anos, e particularmente durante o século XX, se acreditava na existência de apenas uma inteligência, que seria denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado, e que, mediante testes bem elaborados, podia ser medida. Então, isso, no início do século XIX, século XX, acreditava-se que o QI era essencial para desenvolver bons cidadãos. Então, vamos ensinar muitas coisas, vamos ensinar a resolver problemas, vamos tratar bem esses que têm alto QI, porque podem solucionar os enigmas da humanidade. Mas como já asseverava e chamava a atenção o próprio apóstolo Paulo, será que sem o acompanhamento do amor, da emoção, do sentimento profundo, conseguiremos conduzir a razão de forma equilibrada? Será que somente a inteligência, o consciente intelectual nos basta para equacionar as nossas próprias incógnitas internas? Quantas vezes a própria inteligência, o próprio discernimento fica obnubilado, fica cercado de sombra, como diz a benfeitora, por conta das nossas emoções virem à tona. E quando vem à tona, nós perdemos a razão. Por que muitas pessoas falam que estão fora de si? Porque parece que a emoção, como ela é um disparo, ela toma conta de todo o nosso organismo e até mesmo das conexões cerebrais. Os neurotransmissores e os neuroconectores, neuroreceptores, ficam de certa forma encharcados daquela emoção e não conseguem discernir, não conseguem fazer um raciocínio lógico dentro de uma situação que pode parecer uma situação simples. E com o avançar dos estudos do consciente intelectual, percebeu-se, muitos homens, muitas mulheres tinham um alto QI, mas porque não eram portadores de valores morais, porque não sabiam lidar com situações do dia a dia, dos desafios existenciais, nem sempre conseguiam ser pessoas bem-sucedidas na vida. Então existia algo errado. Não é somente o QI separadamente que irá solucionar os problemas da educação, os problemas da coletividade, os problemas da sociedade, porque muitas vezes a alta inteligência, destituída da emoção, cria monstros. Como vemos nos atentados terroristas, esses monstros de alta inteligência cognitiva elaboram planos ardilosos, elaboram assassinatos em série, sem conseguir serem detidos a tempo de causarem estragos profundos, mas porque não têm associado uma moral, um comportamento ético, não podem ser considerados bons cidadãos. Não podem ser considerados pessoas de bem, porque agem ainda puramente com a razão associada ao instinto natural, ao instinto selvagem que fala mais alto, ao instinto do poder, e como o próprio Jung recordava, quando somos dominados pelo poder, não conseguimos fazer fluir a força do amor em nós. As relações de poder não têm amor, e precisamos elaborar a força da amorosidade para que consiga nos conectar de forma mais profunda com a alma. E Jung terá a oportunidade de dizer: o homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma. Mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu próprio dono. Quem é dono de si mesmo? De que forma poderemos ser donos
de nós mesmos. Somente desenvolvendo a inteligência num só prisma, numa só ótica. E aí a psicologia avançou enormemente para perceber. Não bastava um autoconsciente intelectual. E nos dirá Aristóteles, já na filosofia antiga, que qualquer um pode zangar-se, pois isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Não é fácil direcionar as emoções de forma positiva. E isso não tem inteligência cognitiva racional que nos faça fazer isoladamente. Se não temos um comportamento emocional equilibrado, se não temos valores, quando a raiva se assenhoreia, tomamos medidas destrutivas para fora e para dentro. Ou então, dominados pela emoção do medo, nada fazemos, o que também é um erro, porque muitas vezes nós precisamos da raiva. O correto, o positivo, seria transformar essa raiva numa indignação que mobilizasse e modificasse o estado das coisas. Quantas vezes precisamos sim de um pouco de raiva, não para pegar e esgoelar o outro, para colocar as mãos no pescoço do outro, porque isso foi na época do homem e da mulher da caverna, mas para tomar atitudes, para corrigir determinados comportamentos, para dar limites no processo educacional. Porque, imaginemos, enquanto pais, se nós não colocamos limite na relação com os nossos filhos, se não usamos da nossa indignação para orientá-los, para colocá-los de castigo, isso sem precisar de violência, quem é que vai fazer esse papel? Se nós não aprendemos a lidar com essa raiva e transformá-la e canalizá-la de maneira positiva, se esses jovens não são educados, serão os futuros delinquentes que gerarão confusão na sociedade, porque não tiveram pais atentos, que soubessem lidar com esse processo. E aí adentra-se a questão de Aristóteles, nem o excesso para um lado, nem para o outro. Nem a ação exagerada, nem a falta de ação. Então, ter raiva e saber de canalizá-la, ter medo também e saber se direcionar mesmo com esse medo, ter afetos, a emoção da paixão que vem à tona, e saber direcioná-la de maneira correta, tornou-se um desafio para todos nós. É o nosso desafio atual, porque senão saímos como pessoas desgovernadas, que não têm controle, nos deixamos dominar pela ira, pelo medo, nos deixamos dominar pelo ódio e vamos transformando as nossas relações em um campo de guerra. E vamos transformando o nosso corpo em um receptáculo de lixo emocional, porque não sabemos filtrar, não sabemos direcionar, não sabemos elaborar as nossas próprias emoções. E aí os estudos de Daniel Goleman chegaram às seguintes conclusões. Que fatores entram em jogo, por exemplo, quando pessoas de alto QI malogram e as de QI modesto se saem surpreendentemente bem? Eu diria que a diferença muitas vezes está nas aptidões aqui chamadas de inteligência emocional, que incluem autocontrole, zelo e persistência e a capacidade de nos motivar a nós mesmos. Então a psicologia chegou à conclusão de que não bastava o quociente intelectual. Era necessário desenvolvermos também a inteligência emocional. Inteligência emocional não significa que de uma hora para outra nos transformaremos todos em monges e ficaremos no estado de meditação o tempo todo, sem nos perturbar. Não, isso seria provavelmente uma fuga do mundo, uma ilusão, porque senão Deus criaria para cada um de nós uma caverna. E aí teríamos a nossa caverna de meditação, cada um viveria isoladamente, mas enquanto seres sociais que somos, devemos participar do mundo
e com as nossas emoções, com o nosso arcabouço de Minotauro ainda, trazendo à tona as nossas pulsões, porque, como bem lembraram os espíritos a Kardec, nós devemos intelectualizar a matéria, trazer a razão ao lado instintivo, fazer com que razão e emoção se encontrem e ir se adentrando também pelas outras funções psicológicas, a sensação, a intuição, para que todo esse movimento se dê de forma equilibrada. Porque se não houver equilíbrio dentro dessas instâncias que fazem parte de nós, nós não seremos seres equilibrados. Por maior domínio que tenhamos das forças da natureza, por maior domínio da tecnologia que nós tenhamos, se não sabemos governar a nós mesmos, se não entendemos as nossas emoções, se não as respeitamos e dialogamos com elas, fica difícil se conhecer mais profundamente. E temos que ter tempo para dialogar com as nossas emoções. Parar para conversar um pouco mais. Quando elas chegam à tona, saber qual é a mensagem. Se é o medo, o que o medo quer nos dizer? É uma paralisia ou é algo que nos impõe uma cautela? Se for cautela, tenhamos cautela, mas não nos detenhamos perante o medo, porque as pessoas, além do medo natural, vão tendo medos que se tornam patológicos. O medo de amar, o medo de se relacionar com os outros, o medo de ter um diálogo saudável, o medo de ter conquistas também, não somente as conquistas do ego, mas principalmente as conquistas do self, da alma, do ser que somos em essência. E quantas vezes o medo paralisa as nossas melhores intenções. Temos a necessidade de um diálogo com o outro e vamos postergando porque temos medo da reação do outro. Certa feita, eu tomei uma atitude que depois eu me arrependi. Um diálogo que tive mais áspero com a pessoa e resolvi pedir desculpas a ela, porque minha atitude não havia sido correta, embora eu achasse que a atitude da outra pessoa também não havia sido adequada. Mas eu tinha que fazer a minha parte. Então procurei essa pessoa, ele passava por uma calçada e eu falei, bom, é uma oportunidade de conversar com essa pessoa. E quando ele chegou próximo, ele não tinha me visto ainda, eu chamei pelo nome. Mas ele entendeu errado a forma como eu chamei e pensou que eu queria brigar com ele. Mas esse homem saiu correndo pelo meio da rua e chamou um táxi para parar. E aí eu fiquei, quase que eu sorrio na hora, né? Não sei se ele ficou com medo de estabelecermos uma briga ali. E aí eu o chamei novamente, calma meu amigo, calma. Eu vim lhe pedir desculpas. E aí foi que ele caiu em si. Ele caiu em si, olhou para mim e também tomou uma atitude inesperada porque ele me abraçou. Ah, me desculpa também, e bateu nas minhas costas. Eu agi de maneira impulsiva. E ali naquele momento eu percebi como muitas vezes nós somos dominados por emoções e a razão não se dá conta do processo que está acontecendo, do processo que está em curso. Ali se tratava de uma tentativa de um diálogo, mas o que ele decodificou foi uma tentativa de agressão. E como a emoção que deve ter vindo à tona para ele foi o medo, ele decidiu correr, porque é assim que nós fazemos no reino animal. Ou corremos, ou nos paralisamos, ou então enfrentamos. Ainda bem que ele não decidiu enfrentar, porque senão ia ser uma situação desastrosa. Mas para ver como muitas vezes esses homens e mulheres de alta razão têm dificuldade emocional. E uma das grandes dificuldades da emoção é quando ela nos detém na força do amor e desistimos de amar. Encontramos 1000 desculpas. Falamos que as pessoas não são confiáveis, falamos que não existe ninguém disposto a um bom relacionamento, falamos que as pessoas são difíceis, mas deixamos de olhar para a nossa própria dificuldade, para também nos momentos que nós somos pessoas difíceis de trato, difíceis de lidar. E quando aprendemos a lidar com a nossa própria sombra, as nossas próprias limitações e dificuldades, fica mais fácil compreender o outro.
E esse é um caminho também para a construção da inteligência emocional. Aprenda a dialogar com suas emoções. Joana de Ângeles vai dizer: graças a essa conquista e entendimento dos valores, o ser humano mais se enriqueceu mediante o desenvolvimento do seu consciente emocional, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social, bem como para o equilíbrio das emoções. Então, Joana de Ângeles, ela confirma, corrobora a importância dessa inteligência emocional para que aprimoremos esse nosso lado humano, de se relacionar primeiro conosco, porque a inteligência emocional tem que partir de nós. Conversar com minha raiva, conversar com meu orgulho, o meu medo, conversar com meu ciúme, minha insegurança, o que é que há? O que é que está acontecendo? Não somente negar essas forças, porque, como nós vimos nos mecanismos de defesa, tudo aquilo que fica reprimido na nossa psique vai alimentando a sombra. E quando alimenta a sombra, sai de maneira destrutiva. Mas quando eu dialogo, quando eu estabeleço uma conversação, entendendo que essas forças emocionais são forças importantes do espírito, são energias que devem ser direcionadas à individuação, à conquista de si mesmo, e não ficarem retidas e aprisionadas. E aí as pessoas perguntam, como que nós devemos fazer isso? E como eu dizia, Daniel Goleman contou um relato muito interessante no livro a respeito da experiência que fizeram com crianças na escola. Eram crianças de 5ª série e eles passaram alguns ensinamentos básicos a respeito de como lidar com a própria emoção. Porque viam que as crianças muitas vezes brigavam, chegavam chateadas, não sabiam lidar com determinadas dificuldades deles e dos pais. E aí começaram a conversar com aquelas crianças já na pré-adolescência, dizendo o seguinte: olha, existe uma maneira de controlar os impulsos. Primeiro, sinal vermelho. Sinal vermelho é quando a emoção vem à tona. E a emoção causa de certa forma um incômodo na gente, e a gente não sabe nem pensar direito porque é movido por aquela força química. E Daniel Goleman dá a seguinte receita: olha, pare, se acalme e pense antes de agir. Pense, porque é o momento em que toda essa conexão cerebral, essa conexão química, ela vai se acalmando. Quando nós tomamos umas medidas impulsivas, somos governados pela emoção em descontrole. E normalmente tomamos atitudes que nos arrependemos, às vezes por longos anos. Como diz uma frase, o impulso é muito rápido, o arrependimento pode ser muito longo. O impulso vem rápido, porque a emoção vem à tona, causa o desconforto, e se nós não tivermos um filtro, ele toma aquela medida de sopetão, de maneira impulsiva, e muitas vezes os desastres são imensos. Então pare um pouco, se acalme, respire, porque às vezes a ansiedade ela não oxigena as nossas células, não oxigena o nosso cérebro e não conseguimos raciocinar direito. Sinal amarelo, depois que estiver um pouco mais calmo, diga o problema e como você se sente. Inteligência emocional não significa de maneira alguma negar as nossas emoções naturais. Não é negando que iremos conquistar a nós mesmos. Temos que reconhecer, não, eu estou com raiva, eu estou com medo nesse instante, não, eu estou confuso, porque as emoções fazem isso com a gente, nos tornam confusos. Então, o reconhecimento é como se dessemos a identidade para essa emoção. Pare, pense, perceba como você está. E se for possível naquele momento, de alguma forma, expresse essa emoção. Porque muitas vezes temos dificuldade disso. Ou pela educação deficiente, ou porque a cultura não aceita, ou porque o momento é inadequado, e vamos como se fôssemos engolindo aquela emoção sem digeri-la, sem conseguir digeri-la.
Então, o diálogo, esse reconhecimento, permite que, de certa forma, canalizemos aquele impulso. Chame alguém para conversar, um amigo, converse com alguém que possa orientá-lo, ou, se for possível, diálogo com a pessoa, se for uma situação a dois, dialogue no momento em que estiver mais calmo. Olha, a sua atitude me deixou de tal e tal forma. Uma das dicas terapêuticas é o seguinte: quando falar das suas emoções, tente não falar julgando a pessoa, mas fale da atitude e de como você se sentiu. Olha, com aquela sua atitude, eu me senti de tal forma. Olha como é diferente do que você falar para o outro. Você me faz sentir somente assim. Você é uma pessoa ruim, você é mau, você não me deixa em paz. Não julgue a pessoa. Fale da atitude. A sua atitude me faz ter determinado tipo de reação. E eu não gosto de ter essa reação. É uma maneira de se respeitar e de possibilitar que a relação cresça, porque estabelece um diálogo com o outro. Ao mesmo tempo que você reconhece a sua emoção, pode estar melhorando as suas relações também. Estabeleça uma meta positiva. A partir dessa emoção que você tem, você pode estabelecer uma meta. Olha, eu gostaria de uma próxima vez, isso internamente, ter um determinado tipo de atitude. Lógico que você não pode saltar de um tipo de atitude e ir para o outro extremo. Eu gostaria de não mais sentir raiva. Isso não é possível, porque a raiva é uma emoção humana básica. Nós sentiremos. Agora, nós podemos programar um novo tipo de atitude a partir da raiva. Bom, a próxima vez que eu sentir isso, eu vou conversar com a pessoa, eu vou dialogar, eu vou buscar um conselho, eu vou tomar tal ou tal atitude. É como um diálogo interno que nós fazemos conosco. Muitas pessoas querem romper de uma hora para outra com o próprio padrão comportamental. E a evolução não dá saltos. Quando nós temos um padrão, é como se estivéssemos acostumados dentro daquele tipo de comportamento. E para romper é necessário uma vontade muito firme, é necessário que desejemos bastante modificar aquele processo. E aos poucos nós vamos conseguindo. Bom, eu continuo sentindo medo, mas eu vou caminhar um pouco mais. É como treino, é interessante uma pesquisa que fizeram a respeito do medo. Sabe qual é o maior medo que as pessoas têm? De falar em público. Falar em público mexe com as pessoas, às vezes muito mais que o medo da morte, porque ela pensa que se for falar em público vai morrer. Bom, eu não conheço casos, da pessoa morrer porque estava falando em público. Pode até ter tido um mal orgânico. Mas é porque por trás disso, muitas vezes, vem outros medos. Vem o medo de ser julgado, vem o medo de cometer um erro, dar um branco e a pessoa não saber o que fazer. E nós trazemos isso arraigado. Então, às vezes, o medo de falar em público é somente a fachada. Está por trás, às vezes, uma autoestima muito baixa, porque eu me considero uma pessoa que não tem muitos recursos. Não é que todos nós precisemos falar em público e desenvolver tal habilidade, mas precisamos lidar quando isso se transforma numa trava para as nossas vidas. Isso se transforma no medo e saber o que está por trás. Eu me recordo das primeiras vezes que fui convidado para falar em público e meu coração parecia uma escola de samba, que ia para um lado, ia para o outro. E aí eu estabeleci uma meta. Eu falei, bom, vai continuar batendo, porque faz parte do meu processo orgânico. Agora, ele bata ou não bata, eu vou falar. E aí estabeleci como meta que ia seguir adiante. E o coração, ele foi entrando num compasso menor. Hoje ele toca uma valsa. Às vezes ele dá uma acelerada um pouquinho, dependendo do ambiente, porque ainda existe a insegurança interior em algumas situações. E isso é natural, porque vamos treinando com as próprias emoções e vamos estabelecendo desafios, cada vez passos um pouco adiante. Não precisamos andar todos os passos de uma vez só. Passo a passo, estabelecendo o limite. Bem, a minha emoção me faz tomar determinada atitude. Qual atitude melhor eu posso tomar numa próxima vez?
Como é que eu posso agir a partir de determinado evento, se ocorrer novamente? E aí vamos estabelecendo metas. E aí, como o próprio Daniel Goleman diz, pense em muitas soluções. Deixe sua mente ser criativa, porque também as emoções em desgoverno nos limitam à criatividade. Não pensamos em outras formas de ver a coisa, de sentir, de elaborar soluções e vamos deixando que as emoções nos governem, para finalmente, depois de adiantar-se às consequências, prevendo o que pode acontecer, termos o sinal verde. Siga e tente o melhor plano. Daniel Goleman e outros pesquisadores perceberam que com o desenvolvimento emocional teríamos grandes avanços. Mas será que a criatura é somente o seu intelecto e as suas emoções? Será que são somente essas duas partes que fazem o contexto todo funcionar e, de alguma forma, direcionar melhor os seus esforços? Com o avançar das pesquisas, e nos anos 90, fizeram vários experimentos com pessoas que tinham alguma conexão religiosa. Fizeram escaneamentos cerebrais em determinados indivíduos quando meditavam, quando oravam, quando pensavam em Deus e perceberam. Esses indivíduos parecem ter, além de um melhor funcionamento orgânico, porque são dotados de melhor saúde, eles têm um maior controle perante as suas emoções. Maior controle não é detê-las, mas são indivíduos que sabem lidar com suas emoções, porque também interagem com sua essência espiritual. Então, Dana Zohar chegou à conclusão de que havia, além do consciente intelectivo, do consciente emocional, havia inteligência espiritual. Se o homem não sabe governar a sua relação com Deus, se ele não se adentra na essência do Espírito que é, pode até ter um certo nível, um certo padrão de controle emocional, lidar bem com as emoções. Mas se ele não se adentra na essência do que é, ele não pode ser considerado um ser total. É por isso que a inteligência espiritual também deve conectar-se à nossa inteligência emocional, porque traz a questão dos valores, traz a questão da ética, do padrão e da relação com nossa unidade cósmica fundamental. Porque, como diz Dana Zohar, nem o QI, nem o QE, separadamente ou combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana, nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é ter uma religião, mas é ter um profundo senso de religiosidade. Não é simplesmente frequentar uma sessão doutrinária, porque muitos vêm para uma doutrinária por um contexto social, outros vêm porque tem uma energia tão boa que dá vontade da gente dormir, como alguns estão fazendo aqui, o olho vai fechando, a pessoa vai virando a cabeça para trás. Tem um deus da mitologia, que é o deus Hipnos, que adora a sessão espírita, ele adora. Ele fica nas cadeiras e vai puxando as cabeças, aí você só vê a cabeça balançando para trás. A pessoa olha, acorda atenta, como se tivesse. Então não é exatamente frequentar uma religião, mas qual é o senso de ligação que eu tenho com Deus? Como eu converso com esse Deus interno e com Deus do universo? Como é que minha essência, o ser espiritual que eu sou, se conecta a essa outra essência? Porque também saber lidar com as emoções, saber lidar com minha natureza, é perceber que existe um plano divino para cada um de nós. Existe uma finalidade precípua para cada alma. Existe um ser latente em mim que quer vir à tona, mas enquanto eu não faço minha jornada, ele permanece preso nas amarras do mundo, permanece preso nas próprias emoções. E Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, diz que ante essa imensa crise de valores,
e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe um outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual, aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. É necessário que cada um descubra o seu fio de Ariadne. Qual é o fio que irá me conduzir adentrando-me no labirinto de mim mesmo? Qual é a emoção que vem à tona desse minotauro que eu ainda não sei domar? E quem construiu o labirinto foi Dédalo. Dédalo, um arquiteto com a sua sabedoria, um escultor famoso de Atenas, havia sido exilado na ilha de Creta, porque pensaram que ele tinha matado seu próprio sobrinho, quando na realidade houvera ocorrido um acidente. Mas ali, depois de participar da construção do labirinto, quando Minos soube que ele também ajudou Teseu a adentrar-se pelo labirinto junto com Ariadne, ele foi punido e foi colocado dentro do labirinto no lugar do Minotauro. E ali ficou preso junto com seu filho Ícaro. E os dois ficavam olhando para aquele labirinto e Dédalo sabia que era impossível sair. Não havia como sair. Então, finalmente, um dia, ele olha para o sol e percebe: havia uma maneira de sair. Olhando para o alto, ele percebeu que deveria construir asas. E, de certa forma, ali havia também o símbolo da inteligência espiritual que nos possibilita construir essas asas. Mas como o próprio Dédalo advertiu a Ícaro: meu filho, não voe nem tão alto, porque senão o sol irá derreter a cera das asas, e nem tão baixo, porque senão a água do mar irá pesar as nossas asas e não conseguiremos voar. O mito de Dédalo, seguindo, depois que conseguem sair do labirinto, parece também demonstrar a tragédia de Ícaro, que, não ouvindo os conselhos do pai, segue muito alto e o sol derrete. É por isso que devemos ter sempre a sabedoria de que somos humanos. Não somos isentos de emoção. A despeito de adentrarmos uma religião, nós continuamos sendo seres emocionais. Continuamos tendo raiva, continuamos tendo medo, continuamos participando de toda a série de pulsões, instintos que precisam ser educados. Com as nossas asas, não podemos seguir muito distante desses instintos no sentido de negá-los, mas podemos sim voar, sair do labirinto que governa as nossas vidas e fazer como Dédalo, voar num nível seguro para que não estejamos muito rasteiros, porque senão os instintos nos governam, e nem negando as nossas emoções, mas educando-as para que estejam a serviço da vida. Então a vida nos convida para que desenvolvamos sim o nosso intelecto, a nossa razão, sem esquecer do nosso lado emocional e, principalmente, estando cada vez mais certos de que somos espíritos. E, enquanto espíritos, deveremos estar conectados com a força maior da vida. Desejamos votos de muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.